Um Deus que é todo bondade. Mas se é bondade, por que que as coisas acontecem? Porque Ele deixa acontecer, já que Ele não faz acontecer. Ele não deixa. Simplesmente Ele estabeleceu leis rígidas, leis imutáveis, que na sua movimentação normal, que no curso normal da sua execução, faz com que as coisas aconteçam, porque nós somos negligentes. Só para notarmos, por exemplo, a peste negra que assolou a Europa e a Ásia, mais tarde veio a se descobrir que ela era ocasionada pela falta de higiene. O que era a peste negra? Era uma doença que era transmitida pelo rato, que proliferava em todos os lugares. Ninguém combatia o rato. As pulgas, outro produto da falta de higiene, sugavam o rato, depois sugavam o humano e transmitiam a doença. Combatido o rato, combatida a pulga, a doença se esvaiu. Foi Deus que deixou? Não. Ah, mas os terremotos. Terremoto não dá para a gente fazer nada. Não dá para prever terremotos. A ciência se esforça ao máximo na tentativa de encontrar um meio de saber quando acontecerá um terremoto. Mas até hoje não conseguiram nada. Então não há nada que nós possamos fazer. É verdade isso? Certamente que não. Claro que nós não podemos evitar os terremotos, mas nós podemos evitar os lugares onde ocorrem terremotos e podemos criar tecnologias para resistir ao terremoto. Nós vimos recentemente um terremoto que destruiu o Haiti. Todos nós vimos isso. Um terremoto com a mesma magnitude, se acontecesse nos Estados Unidos ou no Japão, quebraria alguns copos. Por quê? Porque eles desenvolveram tecnologias, construíram prédios capazes de resistir a um abalo sísmico, enquanto que o Haiti estava despreparado. Não faz muito tempo, não faz muitos anos, que um terremoto destruiu a Manágua, a capital da Nicarágua, vocês devem se lembrar. Reconstruíram do mesmo jeito, no mesmo lugar. Vai ser destruída de novo? Vai. Será que poderiam evitar? Claro, é difícil, é caro, é. Mas será que a vida não vale a pena? O Vesúvio, famoso vulcão europeu, no ano 79 da nossa era, destruiu duas cidades importantes da região, Pompeia e Herculano, matando cerca de 70 mil pessoas, se não me engano. Segundo os cientistas, 1500 anos antes, o mesmo Vesúvio tinha tido uma erupção maior do que aquela, matando um menor número de pessoas. Mas por quê? Porque tinha menos gente para morrer. Mas recentemente eu vi uma reportagem na televisão, um documentário, dizendo que depende da direção do vento. Porque se houver uma erupção, como a que houve em 79, e o vento estiver do lado oposto, destrói instantaneamente 3 milhões de pessoas que habitam a região de Nápoles. E continuam construindo e fazendo Nápoles crescer. Se acontecer, será castigo de Deus? Certamente que não. Pura inconsequência do ser humano. E se tomarmos por esse aspecto, nós veremos que hoje, em nossos dias, existe muito menos doenças, muito menos tragédias do que havia antigamente, matando menos gente, apesar da proporção. Porque se há 2 séculos atrás matou tanta gente na China, imagine se houvesse um terremoto hoje com aquela magnitude. Existia bem menos gente naquele tempo, hoje morreria mais. Mas nós continuamos fazendo as coisas sem nos preocuparmos e culpamos a Deus por isso. E as guerras? Jesus fala de guerras e rumores de guerra como prognóstico dos fins do mundo.
Por esse aspecto eu fico feliz, porque parece que o fim do mundo está sendo jogado para diante. Porque nunca existiram tão poucas guerras como hoje. Concordam comigo? A Europa, que há uns séculos atrás teve uma guerra chamada Guerra dos 100 Anos, porque durante 100 anos eles guerrearam. E nos últimos 100 anos, 2 guerras avassaladoras na Europa, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Hoje aqueles países estão de mãos dadas, unidos não apenas pela paz, mas também pela prosperidade. Não se fala mais em guerra na Europa. Uns poucos países, onde alguns homens despreparados, quase loucos, ainda instigam, ainda buscam motivos para guerrear. Mas a maioria dos homens já está consciente de que a guerra só traz dor, só traz sofrimento, só traz transtorno, e ninguém ganha, afinal de contas, ninguém sai vencedor de uma guerra, especialmente nos nossos dias, onde a guerra é fria, mecânica, impessoal, mata-se à distância, cada vez mais se procura evitar a guerra. Então, por que isso? Nós vamos buscar a resposta no Livro dos Espíritos, a partir da questão 737 do Livro dos Espíritos. Kardec questiona os espíritos codificadores a respeito disso. Por que Deus envia essas catástrofes? Claro que ele usava a linguagem do momento, a linguagem que podíamos entender. Por que é que Deus envia essas catástrofes? Nós sabemos que Deus não envia um terremoto. O terremoto acontece por força do movimento natural da Terra. A Terra é um ente vivo. Não vivo no sentido, como muita gente quer dizer, um espírito da Terra, mas é vivo, é pulsante, é dinâmica. Nós sabemos que nós estamos vivendo em uma casca solidificada sobre um núcleo de fogo, sobre um núcleo incandescente. E nós nadamos por cima disso, e esse movimento natural causa os terremotos. A televisão tem mostrado com muita frequência, todo mundo pode entender o que provoca os terremotos. Então não é Deus quem envia, é a lei natural. Mas vamos entender assim, vamos apenas para efeito de estudo, de compreensão, entender por que Deus envia. E as respostas são quase sempre, são sempre no mesmo sentido, para o homem se melhorar. Para o homem avançar mais depressa. Não apenas os terremotos, mas todas as tragédias, as doenças, para que o homem compreenda a sua pequenez, para que o homem tome consciência de que não é um Deus, que ainda tem limitações, e ao mesmo tempo para que ele busque a solução para esses problemas, e através dessa busca ele se aprimore, ele aprimore a sua inteligência. Não fossem as pragas, nós não teríamos as vacinas. Os elementos que produziram as doenças que assolaram a humanidade estão por aí ainda existem no nosso meio. Mas o homem já conseguiu, através do esforço, do desenvolvimento da inteligência, encontrar meios de se proteger. Os grandes terremotos fizeram com que o homem desenvolvesse tecnologias capazes de permitir que habitassem nos lugares onde eles ocorrem com uma maior segurança. Então isso promove, ao mesmo tempo que coloca o homem no seu lugar, mostrando que ele não é tão poderoso como imagina, faz com que ele, na busca desse poder, se esforce por aprender, por se aprimorar e buscar aquilo para o qual nós somos criados. Segundo o Livro dos Espíritos, nós somos criados simples e ignorantes para nos tornar perfeitos. E a perfeição nós só vamos adquirir através do esforço. E o esforço nós só realizamos quando é necessário. Poucos de nós somos capazes de nos esforçar sem a necessidade. Geralmente nós nos acomodamos diante das facilidades.